Olá pessoal, tudo certinho? Estou aqui fazendo a gravação da minha palestra para o primeiro CONAG, Congresso Online de Alimentos e Agropecuária do IFPE do campus de Barreiros. E aí você pode estar se perguntando, o que é que um filósofo vai falar no Congresso de Alimentos e Agropecuária? Bem, já que o momento que estamos vivendo é ímpar, desse isolamento social e pandemia e etc., pediram que eu fizesse uma pequena palestra a respeito da gestão das emoções em tempos de isolamento social. E eu devo admitir que essa é a primeira vez que eu faço uma gravação para um congresso. Geralmente eu gosto mais da dinâmica do ao vivo e da dinâmica do presencial. Mas tudo bem. Assim a gente aprende e assim a gente consegue ter até um alcance maior. De qualquer modo, se tiver alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aí, que aí no tempo depois eu posso tentar comentar e responder, tá bom? A propósito, como eu estou aqui na varanda de casa, pode acontecer da gente ter alguns barulhos que vão interromper a gravação. Alguns até agradáveis, como por exemplo o canto dos pássaros, mas talvez outros nem tanto, como passagem de caminhão ou, sei lá, vizinhos gritando, qualquer coisa assim, né? Então já peço desculpa adiantado, tá bom? Enfim, quando me pediram para fazer essa palestra, eu pensei que existiam duas opções, duas possibilidades que eu podia fazer. A primeira delas seria fazer propriamente, diretamente, né, falar das gestões de emoções nessa situação de quarentena em 2020. Contudo, eu pensei que talvez isso não seja tão útil. Afinal de contas, a pandemia vai passar. Já vamos estar todos na praia, trabalhando no parque, e isso não será muito duradouro. Então, de que adiantaria a gente gastar tanto tempo falando de uma coisa que já vai passar? Eu pensei em uma outra alternativa, ou seja, falar de algo mais duradouro, algo que a gente pode levar para o resto da vida. E nesse sentido, um dos principais livros que a gente pode usar para essa questão é o livro da República do Platão, um livro que trata vários assuntos, mas ele trata especialmente a respeito de como a gente deve gerir a nossa cidade interior, a nossa alma. Então o livro da República de Platão, ele começa trazendo as três seguintes questões. Ele tenta responder essas três questões ao longo do livro. A primeira delas é: o que é a justiça? E como é que a gente define a justiça? Sabendo isso, ele passa para a segunda pergunta. Será que a justiça ela tem um valor em si mesmo? Ou a justiça é meramente um artifício de convivência social? Em outras palavras, o que é melhor? É você parecer justo ou você ser justo? Por exemplo, será que a gente é justo só porque a gente tem medo de sofrer as consequências dos outros descobrirem as nossas injustiças? Se a gente tivesse um anel de invisibilidade, que usando esse anel a gente pudesse cometer todas as injustiças do mundo e ninguém jamais ficasse sabendo, né? Entrar num avião de graça para poder viajar, pegar o que você quiser na loja, espionar as pessoas que você acha bonita e por aí vai, será que tendo esse poder, você mesmo assim escolheria agir de maneira justa? Ou você só age de maneira justa para não sofrer as consequências negativas da injustiça e sofrer as consequências positivas de agir de maneira justa? É uma pergunta muito séria. E a terceira pergunta é o seguinte: considerando que a justiça tenha um valor em si, será que esse valor compensa? Será que o valor da ação justa compensa as recompensas? É melhor do que as recompensas que a gente pode ter numa vida injusta? Se você pudesse ser injusto e fazer tudo o que você quiser de injusto no mundo e jamais ser pego com isso, será que uma vida dessa não seria melhor do que uma vida justa, apesar dos valores da justiça? Perceba que são três perguntas muito sérias, três perguntas muito importantes. E aí, para responder essas perguntas, o Platão parte de um certo pressuposto. Ele diz o seguinte: ora, a justiça e a injustiça, elas são como um fractal, ou seja, é como se onde você encontrasse a justiça ou a injustiça, a forma delas é a mesma em qualquer lugar. Então, por exemplo, a cor azul. Se a cor azul está numa cadeira, se ela está numa caneta ou se está no céu, tanto faz. Azul é azul.
E aí o Platão vai dizer que a mesma coisa para justiça ou injustiça. Se a gente encontra justiça dentro de nós, ou nas relações entre duas pessoas, ou na relação entre dois grupos, ou na relação entre duas cidades, os efeitos e as características, tanto da justiça quanto da injustiça, serão as mesmas em qualquer um desses níveis. E quais são elas? Ele diz que onde encontrarmos justiça, encontraremos o quê? Coesão, harmonia, amizade e equidade. A justiça traz as pessoas para juntos. A justiça faz com que duas pessoas vejam os mesmos problemas da mesma maneira. Já a injustiça, quais seriam as suas consequências? Ela traz o contrário. Desordem, briga, ressentimento, inequidade, afastamento, tensão. Então ele diz o seguinte, vamos observar. Onde tiver injustiça, terá brigas. Onde terá justiça, terá paz e harmonia. Porém, diz o Sócrates, no caso Platão escrevendo a personagem do Sócrates, ele diz que é muito difícil a gente olhar no interior da nossa alma. É muito difícil a gente observar a vida dos outros e saber o que é que realmente está passando por dentro. A gente vê um tirano, alguém muito injusto, a gente não sabe o que está realmente por dentro da sua alma. Quais são de fato os seus prazeres ou os seus sofrimentos. Então ele diz o seguinte, olha, já que a justiça é a mesma coisa em qualquer lugar, ao invés de olharmos para o nível individual, vamos primeiro olhar no nível da sociedade, no nível da cidade. Porém, vamos fazer uma cidade em logos, em discurso, em raciocínio, em pensamento. Para, vendo esse modelo de cidade, a gente poder entender o que é a justiça. Então ele diz justamente, ele faz uma analogia das letras. Ele diz o seguinte, se você está tentando ler uma letra que é bem pequenininha, você tem dificuldade em lê-la. Mas se antes você vê a mesma letra grande e depois olhar para essa letrinha pequenininha, você consegue reconhecê-la mais facilmente. É feito, por exemplo, quando você está esperando o ônibus, Aquele ônibus que está lá longe, fazendo a curva ainda. Quando é o seu ônibus, aquele ônibus que você reconhece, que você vê todo dia, você já consegue ler fácil a letra do ônibus, Você sabe que esse ônibus, desse letreiro, vai direto para sua casa e você vai tranquilo. Então ele diz o seguinte, essa cidade em logos, em discurso hipotético, ela pode ser algo muito distante, muito longínquo, muito difícil de se alcançar, mas reconhecendo a justiça nela, a gente consegue reconhecer melhor em nós. E aí ele coloca essa relação entre o nível macro e o nível micro. De quê? Que o caráter das pessoas é o que resulta, é o que faz, é o que se desdobra no caráter dos governos das cidades. Então, apesar dele partir da observação do macro para o micro, a relação entre indivíduos e cidade é do micro para o macro. São pessoas boas que geram cidades boas. Então, como é que a gente sabe se uma cidade ou uma coisa qualquer é boa ou ruim? Um pressuposto na cultura grega, especialmente na filosofia de Platão e Aristóteles, é o seguinte. Cada coisa pode servir para muitos fins. Porém, cada coisa tem um fim específico. É o seu fim próprio. E é esse fim que serve para a gente julgar se uma coisa é boa ou ruim. Por exemplo, pegue uma faca. Uma faca de cozinha pode servir para muitas coisas. Você pode martelar um prego com uma faca de cozinha. Você pode limpar a cera do ouvido com a faca de cozinha. Mas se você pega e tenta limpar seu ouvido com a faca de cozinha e depois fica reclamando que está todo cortado, que a faca cortou sua orelha e que essa faca é ruim por causa disso, bem, não faz muito sentido, Por quê? A gente julga a qualidade de uma faca pelo seu fim específico. E qual é o fim específico de uma faca? Cortar coisas. Cortar alimentos, no caso de uma faca de cozinha. E aí, no sentido da cidade, qual é a questão? A cidade, apesar de ser uma instituição só, ela possui vários grupos diferentes dentro dela. E aí, se a gente tem vários grupos, várias funções da cidade, como é que a gente julga se cada uma dessas classes da cidade está sendo uma classe boa ou uma classe ruim? Pense no time de futebol. Qual é a função específica do goleiro? Ora, a função específica do goleiro é usar as mãos defensivamente. Claro que o goleiro pode fazer gol também, mas a gente não diz que o goleiro é ruim só porque ele não faz muito gol,
Então, da mesma maneira, cada área da cidade vai ter sua função específica e ela vai ser boa na medida que ela exerce bem essa função específica. E aí, nessa cidade de Platão, ele diz que existem 3 classes importantes. A classe dos produtores, ou seja, que trata das nossas necessidades. A classe dos militares, ou seja, que trata da segurança, que protege as pessoas dessa cidade contra os agressores externos. E a classe dos governantes, ou seja, aqueles que decidem e pensam a respeito do que é necessário para cada parte da cidade e o que é necessário para a cidade como um todo. E cada setor dessa sociedade teria sua virtude específica, se ela faz bem a sua função específica. Os produtores teriam como virtude específica a temperança, os militares a coragem e os governantes a sabedoria. Contudo, e é importante a gente ter isso em mente, para Platão essas virtudes são cumulativas. Então, os militares têm que ser temperantes e corajosos. Os governantes têm que ser temperantes, corajosos e sábios. E aí, onde é que está a justiça? Ora, ele diz que a justiça é exatamente aquilo que faz, aquilo que permite que essa cidade tenha essas funções positivas. E qual seria isso? O que é que seria então a justiça? Seria o princípio unificador da cidade. Ou seja, cada setor da cidade faz a sua própria função e fazendo bem essa função, ela se torna virtuosa. E o que acontece? O Platão se pergunta, certo, mas será que essa cidade que a gente criou, hipotética, toda bonitinha aí no nosso discurso, no nosso pensamento, será que ela é realmente assim, tal como é a nossa alma? Será que a nossa alma realmente também tem 3 partes, cada qual com sua função diferente e cada qual com as mesmas virtudes? Ele diz que é muito comum as pessoas dividirem a alma da gente em 2, dizendo que a gente tem a parte racional, a parte que pensa, e a parte emocional, né? E que muitas vezes essas 2 entram em choque, quando a gente quer uma coisa, mas a gente deseja outra. Quando a gente sabe que uma coisa está errada, mas mesmo assim a gente deseja ela. E aí Platão diz que parece que a gente tem ainda uma terceira parte em nossa alma, que seria a parte das emoções. Então teríamos a razão, os desejos e entre os 2 as emoções. Como é que funciona? Por exemplo, vamos supor nessa cena aí que vocês já devem conhecer muito bem, né? Vamos supor que a namorada é a parte racional, que sabe o que é certo, não é isso? A outra moça que passa por aí a parte apetitiva dos desejos. E o rapaz aí a parte irascível, que segue apenas as suas emoções. Há 2 maneiras que esse rapaz poderia reagir depois dele virar de volta a cabeça e dar de cara com sua namorada. Uma maneira de reagir seria dizer o quê? Eu olhei mesmo, o que é que tem? E daí? Vou olhar de novo. Qualquer mulher bonita que passar, eu olho e pronto, tá achando ruim que se lasque. Isso é uma maneira de reagir. Já outra maneira de reagir é o quê? Poxa, meu amor, desculpa. Eu sei, realmente estava errado. Fraquejei, passou uma mulher bonita, estava meio distraído. Olhei, isso não vai se repetir. Vou fazer uma massagem no seu pé, fazer carinhos, compensar, fazer tudo o que for necessário para me redimir por essa fuleiragem que eu fiz com você. É uma outra maneira de reagir. Então ele diz o que, Platão? Que as nossas emoções, elas, por vezes, se aliam aos nossos apetites contra a razão e, às vezes, se aliam à razão contra os nossos apetites. Então, ele vai dizer que a nossa alma, de fato, tem 3 partes. E como é que seriam as virtudes dessas partes? Ele diz que denominamos uma pessoa de sábia em atenção àquela pequena parte pela qual governa todo o seu interior e que fornece instruções para a sua vida. Tanto a respeito do que é bom para cada necessidade nossa, para cada aspecto de nós, mas também para a nossa vida como um todo. Já a parte da coragem, ele diz que uma pessoa é corajosa se as nossas emoções preservam, através de sentimentos positivos ou negativos, através de raivas ou de doçura, aquilo que nossa razão julgou como o correto, julgou como bem para a nossa vida como um todo e como bem para cada parte.
E ele diz que somos temperantes na medida em que os nossos desejos, eles reconhecem o benefício mútuo dessa ordenação. Cada parte da nossa alma reconhece que ser estruturado dessa forma é positivo para a alma como um todo. Ou seja, os nossos desejos não ficam a toda hora se revoltando contra o que a nossa razão diz que é correto. Não fica a toda hora tentando quebrar os nossos sentimentos e quebrar os nossos pensamentos. Não, eles reconhecem que essas restrições aos nossos desejos é benéfico ao todo. Então, um indivíduo justo é aquele que a sua parte racional é sábia, a parte pensante é sábia, que a parte emotiva, a parte irascível é corajosa, e a parte apetitível, a parte desejante é temperante. Se a gente tem essas três virtudes, poderíamos nos considerarmos justos. E aí o que seria ser justiça dentro de nós? Exatamente isso. Cada parte da nossa alma faz a sua própria função e não tenta se meter na função do outro. Ou seja, a nossa racionalidade não vai querer ficar no lugar dos nossos desejos. Os nossos desejos não vão querer ficar no lugar das nossas emoções. E as nossas emoções não vão querer ficar no lugar dos nossos pensamentos. E por aí vai. E qualquer combinação dessa. Ou seja, a justiça é um tipo de organização desses elementos na nossa alma. Sendo assim, se a justiça é isso, o que seria a injustiça? Ora, seria uma desorganização da nossa alma. E como vocês bem sabem, a gente tem muito mais maneiras de desorganizar uma coisa do que de organizar. Se você, como qualquer pessoa que tem um quarto ou que tem uma casa, sabe que a bagunça pode acontecer de qualquer forma, né? Então, ele vai dizer que, e isso é muito importante, a justiça não diz respeito à atividade externa do homem. Não, a justiça não está primeiro nas ações. Antes de tudo, a justiça está no nosso interior. Ela diz respeito àquilo que é verdadeiramente nós e o que nos pertence, sem consentir que qualquer das partes da alma se dedique a tarefas alheias, nem que interfiram umas nas outras. Mas, depois de ter posto a sua casa em ordem, no verdadeiro sentido, de ter autodomínio de si, de se organizar, de se tornar amigo de si mesmo, de ter reunido harmoniosamente os três elementos diferentes e de os ligar a todos, tornando-os de muitos que eram numa perfeita unidade, temperante e harmoniosa. Eis o que faz a justiça. Ou seja, muito antes do que um comportamento que a gente tem na sociedade, muito antes de algo que a gente faça na nossa cidade, na nossa vida pública, ela se trata de uma organização interna, interior. Só depois de se organizar interiormente, é que o justo se ocupa, se é que se ocupa, ou da aquisição de riquezas, ou dos cuidados com o corpo, ou da política de contratos particulares, entendendo em todos esses casos e chamando justa e bela ação que mantenha e aperfeiçoe estes hábitos, e apelidando de sabedoria a ciência que preside essa ação, ao passo que denominará de injustiça a ação que os dissolve a cada passo e a ignorância a opinião que ela preside. Ou seja, a ação justa seria aquele comportamento que mantém essa ordem saudável entre os nossos elementos internos. Então, por que eu trago essa imagem da cidade do Platão? Eu acho que ela é uma ferramenta imprescindível para a gente guiar a nossa vida, especialmente nesse momento de pandemia. Se estamos isolados em casa, se não podemos atuar na cidade, atuar na vida pública, podemos usar a imagem da cidade para analisarmos como está o nosso governo interior. Ou seja, é muito comum que queiramos resolver a vida dos outros, resolver os problemas dos outros, melhorar os outros, antes sequer de nós tentarmos aplicar esses mesmos princípios, essas mesmas regras à nossa própria vida. Ou seja, antes da gente querer ajeitar os outros, que nos ajeitemos a nós mesmos.
Então a figura da cidade ideal, eu acho que é um verdadeiro e um importantíssimo teste a respeito de nossas ideias. Talvez tenhamos as nossas ideologias políticas, as nossas visões de mundo, as nossas utopias. Ora, que tal aplicarmos essas utopias ao governo da nossa cidade interior? Que tal olharmos cada classe social como partes de nós mesmos e ver qual é a maneira adequada de organizarmos esses elementos dentro de nós em uma visão de uma unidade harmônica e justa? Antes de tentarmos fazer justiça social, antes de tentarmos fazer a justiça com os outros, que façamos a justiça com nós mesmos. Ou seja, se nós não tratamos nem a nós mesmos com justiça, como ousaremos tratar os outros? E aí no final do livro, o Platão, ele faz também uma segunda analogia da nossa alma interior como um misto de criaturas. Então a classe dos governantes seria a nossa parte propriamente humana. A classe dos guerreiros seria a nossa parte leonina, o nosso leão dentro de nós. E a classe dos produtores, que seria análoga aos nossos desejos, às nossas necessidades, seria como uma besta de muitas cabeças. Ou seja, os nossos infinitos desejos e vontades que toda hora querem tomar conta de nós. Então ele diz o seguinte: quem disser que é útil ser justo, estará a afirmar que se deve fazer e dizer aquilo que resulte que o homem interior tem o máximo domínio sobre o seu todo e cuide da sua cria policéfala, como se fosse um agricultor que alimenta e cultiva as espécies domésticas e impede de crescer as selvagens, fazendo da natureza do leão sua aliada, preocupando-se com todos em geral, tornando-os amigos uns dos outros e de si mesmo, e sustentando-os deste modo. Então, eis uma imagem que a gente pode ter para o resto da nossa vida. Ou melhor, duas: a da cidade e a das múltiplas criaturas dentro de nós. Eu acho que essa é uma imagem de grande importância. Percebam que é uma imagem criada há mais de 2.500 anos e é uma imagem que continua pertinente hoje e sempre continuará. Ou seja, de nós, da nossa alma, da nossa vida, com uma unidade de múltiplas partes, e da nossa ação, da nossa educação, com uma tentativa de harmonizar e organizar todas elas de uma maneira justa. Então espero que tenha sido de alguma utilidade para vocês. Qualquer questão, deixem nos comentários, já que a gente não vai ter tempo de interação direta com a plateia, a gente pode ter uma interação ao longo prazo e uma interação virtual. Abraço a todos e até a próxima.